Fala pessoal, belezinha? Vamos começar mais uma viagem nossa por outras partes do mundo. Geografia é conhecer o mundo, é viajar, conhecer bastante o mundo dentro da sala de aula, né? Sem sair de casa. Pessoal, Ásia, então vamos passar para um outro continente, passar para a Ásia, beleza? Principal coisa que vocês têm que saber sobre a Ásia, o ponto mais importante sobre a Ásia é esse aqui, ó. Maior e mais populoso continente. Maior em área, o continente com a maior área e o continente com a maior população. Tudo bem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. País que tem a maior área é a Rússia, mas a Rússia tem menos pessoas que o Brasil, por exemplo. Tá? Então não tem nada a ver. Tá? Maior área. Então você tem a Rússia mesmo que eu acabei de mencionar. Lembra que a gente viu que tem uma parte europeia? Tem uma parte europeia e uma parte asiática. A parte asiática é bem maior. Então só a Rússia já ocupando uma boa parte do território asiático. O que mais que a gente tem? A China também tem uma área considerável, maior que o Brasil. A Índia vai ter uma área considerável e você vai ter inúmeros países que vão juntos formar esse que é o maior continente em área. E o mais populoso também. China, país mais populoso do mundo, na Ásia. Índia, país mais populoso do mundo, Ásia. Tem outros países também bem populosos, Japão, países do Oriente Médio. A gente vai ver com calma cada um deles. Tudo bem? Então falou em Ásia, grande área, grande população. Sempre lembrar isso. Beleza? Eu coloquei aqui as sub-regiões da Ásia, já que é tão grande, é claro que não vai ser homogêneo, não vai ser tudo igual. Você vai ter uma grande diferença entre os países. Vai ter países ricos, países pobres, países com uma determinada característica, com uma determinada religião, países com outra característica, outras religiões. Então tudo isso vai criar um grande mosaico cultural, econômico, social na Ásia. Beleza? Vamos lá. Sub-regiões da Ásia. Primeiro, Extremo Oriente. Antes de falar dos países, vamos pensar nesse nome, Extremo Oriente. O que é Oriente? Oriente é tudo aquilo que está a leste. Né? O hemisfério que está a leste é o hemisfério oriental. Então aqui eu estou muito a leste em relação, por exemplo, à Europa, em relação à Europa, Greenwich. Então, estou no extremo leste, no extremo oriente. Quais países são esses? China, Japão, Coreia. Né? Olha no mapa de vocês, são os países que estão ali na borda do mapa, na borda leste, no extremo leste. Tá? Países, extremo oriente. Beleza? Então, essa é a nossa primeira divisão. Tá? Segundo ponto, segunda sub-região, Sudeste Asiático. São os países que estão um pouquinho ao sul desses países. Né? Você teria Malásia, Vietnã, Camboja, né? Aquela parte mais na região sudeste asiática, né? Na península da Indochina. A gente vai ter esses países aqui formando o Sudeste Asiático. Beleza? Também uma região bem importante, né? Foi colônia aí de vários países europeus, guerra do Vietnã, guerra da Indochina. Então, é uma região bem problemática do ponto de vista de conflito, do ponto de vista econômico em muitos países pobres. Tá? Então, aqui a gente vai ter um ponto de atenção no Sudeste Asiático. Terceira sub-região, Oriente Médio. Tá? Oriente Médio, então, em termos de conflito, nem se fala, grande quantidade de conflito até hoje. Né? E uma área que chama a atenção, uma área rica em petróleo, uma área com muita gente também que segue, principalmente o islamismo, mas você tem outras religiões ali, principalmente em Israel, né? Maioria judeu. Né? Então você tem um mosaico também de religiões no Oriente Médio e conflitos aos montes, bem problemático também. Oriente Médio, olha os países aqui, alguns eu coloquei, Iraque, Síria, né?
Síria em guerra até hoje, Israel, Arábia Saudita, etc. Né? Mas teria Kuwait, Omã, Iêmen, Irã, então você tem vários países formando o Oriente Médio. E a última sub-região aqui, a Ásia Central. Essa é menos conhecida, né? São ex-repúblicas que pertenciam à União Soviética. Quando a União Soviética é desfeita, em 91, elas voltam a se tornar independentes. Você tem o Turcomenistão, o Cazaquistão, o Tajiquistão. Ah, professor, nunca ouvi falar em nenhum deles. O Cazaquistão ficou famoso porque era ali a base de lançamento, e ainda é a base de lançamento de foguetes da antiga União Soviética e agora da Rússia. Então, vários foguetes russos, né, levando astronautas ali à estação espacial, que são lançados pela Rússia, são lançados no Cazaquistão. Tá? Então, ele ficou famoso há muito tempo por conta disso. E o Turcomenistão recentemente ficou famoso porque é uma ditadura e o ditador do Turcomenistão simplesmente quis negar a existência do coronavírus. Simplesmente proibiu as pessoas de saírem usando máscaras nas ruas e até de mencionarem sobre a pandemia do coronavírus. Então ele foi muito criticado por isso, saiu em vários jornais. Ele quis simplesmente combater o vírus negando a existência desse vírus, né? Uma atitude, vamos dizer assim, não muito sensata por parte do ditador do Turcomenistão, né? Ele que ficou conhecido recentemente por conta dessas atitudes. Tudo bem? Então isso aqui só para a gente ter uma introdução, tá? As subdivisões da Ásia e os países alguns países, né, pertencentes a cada um delas. Beleza, galera? Aquele abraço.